Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cirurgia em Foco. Eu sou Cássia Ferreira, médica intensivista, e esse é o segundo episódio da nossa série Cardio e Café, conversando com ícones da cardiologia sobre a relevância do Hospital Cirurgia que há quase um século cuida dos corações dos sergipanos. O nosso podcast de hoje é sobre o SUS que dá certo e a linha do cuidado cardiológico dos pacientes dentro do Hospital Cirurgia. E para isso, nós temos a honra de receber aqui Dr. Hilton Moraes, médico pela Universidade Federal de Sergipe, neurocirurgião pelo Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, neurocirurgião pediátrico pelo Instituto Fernandes Figueira, referência técnica em neurocirurgia pediátrica do Hospital de Urgência de Sergipe, capitão da Polícia Militar e diretor técnico do Hospital Cirurgia desde o ano de 2018. E também contamos com a presença ilustre do Dr. Luiz Flávio, que é médico cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, intensivista pela AMIB, mestre em Ciência da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, major cardiologista da Polícia Militar e chefe do Serviço da Cardiologia do nosso Hospital Cirurgia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós vamos começar hoje perguntando a Dr. Hilton: quais são os maiores desafios enfrentados hoje para que o SUS realmente dê certo no Hospital Cirurgia? Bem, no Hospital de Cirurgia, os maiores desafios são conseguir adequar os recursos financeiros, que são disponibilizados pelos contratos feitos entre o ente filantrópico, que é o Hospital de Cirurgia, e o contratante, que é a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, para a sempre progressiva evolução da medicina e da cardiologia principalmente. Você sabe muito bem que a cardiologia ela é uma das especialidades mais atreladas à tecnologia. Sim. Então, hoje, a cirurgia cardíaca ela tem sido cada vez menor na sua procura e intensidade, porque há outras técnicas de procedimentos cardiológicos por radiologia intervencionista. E não só isso, também no diagnóstico, no cuidado do paciente. O coração, ele é um órgão que tem sempre que estar sendo monitorado, porque pode parar a qualquer momento e sua parada ela resulta na morte súbita. Então, devido a isso, a preocupação com o coração é sempre muito grande e o grande número de métodos diagnósticos e tratamentos e procedimentos acarretam um grande custo. E a gente tem que adequar esse custo do SUS, que é um recurso finito, à necessidade cada vez maior de tecnologia e de resolução dos pacientes. Essa é a resposta como gestor, mas agora a gente quer ouvir do Dr. Luiz Flávio, como cardiologista e chefe do serviço da cardiologia, qual o seu maior desafio a fazer a cardiologia bem feita dentro do SUS no Hospital Cirurgia? É como o Hilton falou, assim, a medicina, de maneira geral, ela vai acumulando tecnologia, né? A gente absorve uma tecnologia nova, mas a gente não deixa de usar o que é antigo. Sim. Então, a gente vai agregando custo a todo o processo. Então, dentro da cardiologia, a gente continua usando o eletrocardiograma, né? Mas hoje, na nossa cirurgia, por exemplo, a gente tem ressonância magnética do coração disponível. Então, e o paciente não vai deixar de fazer o eletrocardiograma porque vai fazer a ressonância. Então, isso acaba criando uma cadeia de custos que é bastante pesada para um hospital filantrópico e que depende de repasse de recursos do SUS. Então, o grande desafio é treinar, né, jovens médicos a usar esse aparato tecnológico que a gente dispõe com racionalidade. E não só o aparato de diagnóstico, mas também de tratamento, né? Porque todo dia surge uma droga nova, um medicamento novo, um procedimento novo, e que se a gente não tiver bastante critério na hora de indicar, a gente prejudica muito o sistema como um todo. Sim. Mesmo com todos esses desafios, o Hospital Cirurgia ficou entre os 20 hospitais do Brasil que fizeram mais procedimentos. Como é gerenciar tudo isso? Cirurgia cardíaca, cateterismo, cirurgia endovascular, e conseguir ainda ficar entre os 20 primeiros hospitais do Brasil que mais fazem procedimento pelo SUS. Então, esse, a meu ver, é um mérito da intervenção, né? A intervenção, porque passou cirurgia, trouxe uma seriedade muito grande na gestão, né? Na lida com os recursos. E isso fez com que a gente conseguisse, mesmo com pouco recurso,
otimizar e investir não só em tecnologia, mas em pessoas. A gente tem hoje um grupo muito eficiente, muito coeso, né, e que consegue vislumbrar, mesmo no ambiente de um hospital com recursos limitados, um hospital de SUS, vislumbrar a alta qualidade e produzir em alta qualidade. Por isso que a gente consegue esses resultados fantásticos, né? Sim. A gente sabe que nem todo cardiopata precisa de procedimentos de grande complexidade. Nem todo cardiopata opera, precisa de cateterismo. A gente também tem assistência ambulatorial dentro do hospital cirurgia. E em 2022 foram 6.000 consultas cardiológicas no hospital. Qual é o caminho percorrido para que esses pacientes tenham acesso ao serviço ambulatorial? Luiz Flávio. Veja, esse é um número fantástico, né? Porque a gente tem todo o serviço de alta complexidade, mas também tem a assistência básica em cardiologia, né? Que no SUS é super necessário, né? Que é o ambulatório, né? Então, a consulta com o médico especialista. Para ter acesso à nossa rede de especialidades dentro da cardiologia, no ambulatório, o paciente precisa estar inserido no Sistema Único de Saúde. Para isso, ele precisa de uma das portas, né, que normalmente está atrelada à Secretaria Municipal de Saúde. Então, ele precisa, através da sua Secretaria de Saúde do município, né, entrar através do sistema de marcação do SUS, o sistema ACONE, que chama, fazer essa marcação a partir de uma referência. Então, algum médico indicou que ele precisava de um cardiologista, ele, a partir da sua Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde, ele vai ter acesso ao ambulatório de cardiologia. E a gente tem uma vasta gama de profissionais que vão atender, dar o primeiro atendimento ambulatorial para esse paciente, e a partir dessa consulta de cardiologia geral, então, ele passa por um cardiologista, a partir dessa consulta no ambulatório de cardiologia geral, esse cardiologista já identifica se esse paciente precisa de alguma subespecialidade dentro da cardiologia. Veja, a gente está falando de subespecialidade da cardiologia para pacientes do SUS, né? Então, se por acaso esse paciente chegou e na consulta com o cardiologista geral, essa primeira consulta com o cardiologista, ele identificou que o paciente, por exemplo, precisa de uma cirurgia cardíaca, ele vai ser preparado e encaminhado para o ambulatório do cirurgião, né? Se ele precisa de um acompanhamento de um médico especialista em arritmias, em marca-passo, por exemplo, ele vai para o ambulatório do cardiologista e especialista. E outra forma de acessar o ambulatório, além dessa, é quando ele é atendido no cirurgia. Então, todos os pacientes, 100% dos pacientes que são atendidos na sua cirurgia, no momento da alta, ele sai com uma consulta agendada com o cardiologista de referência na doença que motivou o internamento. Então, se ele internou por um infarto na sua cirurgia, no dia da sua alta hospitalar, ele vai sair com a data e hora marcada para voltar para o cardiologista especialista em doença coronária, que é a doença que provocou o infarto. Sim, muito bom. E a gente sabe que mesmo assim, com toda essa eficiência, muito se fala ainda sobre a fila do SUS. Eu estou na fila do SUS, a fila do SUS está grande, e queria saber, Dr. Hilton, como é lidar com essa pressão de saber que tem um monte de gente na fila do SUS e o que o Hospital Cirurgia tem feito para amenizar ou até solucionar essa situação. Veja, esse é um problema realmente para quem está na linha de frente extremamente angustiante. E já é angustiante para todos nós médicos, né? Que estamos lidando com o paciente. Então a gente atende um paciente, indica um procedimento, solicita um exame, aquele paciente demora para realizar o exame e a gente quer que o paciente tenha o melhor atendimento o mais rápido possível, sempre. E para quem está na gestão isso é mais angustiante ainda, porque a pressão é muito grande. O que é que a gente tem feito para tentar diminuir esse tempo de espera? Espera sempre vai ter, né? Mesmo no paciente particular, você tem que marcar um exame, você tem que esperar o exame ser realizado, mas o importante é que a gente tenha uma espera que não cause nenhum prejuízo ao paciente. Essa é a nossa preocupação sempre. E como é que a gente tem feito para lidar com esse problema das filas? Primeiro, a gente tenta sempre agilizar o processo. Então, nós termos uma equipe coesa, uma equipe coordenada, hierarquizada, é importante para que todos saibam a importância de cada elemento da cadeia do atendimento do paciente. Seja a indicação do médico, o tratamento do paciente internado, acompanhamento com assistência social, realização de fisioterapia, tudo tem que ocorrer adequadamente para que o paciente saia no tempo certo, o menor tempo possível, com segurança sempre.
Então, uma das coisas que a gente, né, sempre vem brigando, né, com os colegas é dar a alta no primeiro momento do dia, porque isso já tem vários estudos que mostram. Se você consegue dar alta ao paciente até 10 horas da manhã, você aumenta em cerca de 40% o número de leitos, sem construir leito nenhum. Então, isso é um processo de gestão. Mas tem outros processos também, como, por exemplo, aumentar o número de leitos que nós temos. Então, a gente vem aumentando e há outros projetos para conseguir ampliar ainda mais o hospital. E isso a gente vai sim conseguindo atender os pacientes. Uma outra ação que a gente tem feito e que o Luiz colocou muito bem é de saber usar a tecnologia e as ferramentas que nós temos da forma mais adequada possível. Então, realmente esse paciente tem indicação de cirurgia? Realmente esse paciente tem indicação desse exame? Ou é apenas porque o médico quer solicitar o exame e não sabe nem por que está solicitando? Então, uma das coisas que nós fizemos na gestão foi, primeiro, termos uma equipe extremamente qualificada, extremamente científica. Então, ele não vai pedir porque ele ouviu dizer que o protocolo é pedir aquele exame. Não. Ele vai pedir porque existe indicação para solicitar aquele exame e vai alterar em alguma coisa na conduta final do paciente. E aí, os exames são solicitados somente quando tem indicação, os procedimentos são realizados somente quando tem estrita indicação, e a gente consegue reduzir o número de exames, reduzir o número de indicações e reduzir o tempo de espera de todos os outros que estão aguardando. Sim. Ô, Hilton, e uma coisa que era importante a gente pontuar é o seguinte: quando a gente fala em fila de espera, né, a gente está falando de a fila de espera de pacientes que estão em outros hospitais, né, e que precisam do acesso ao hospital cirurgia por um procedimento que só lá é realizado. Esse é um ponto. Mas tem uma fila de espera ambulatorial, uma fila de espera de cirurgias eletivas, por exemplo, né? E que a gente, no Brasil, a gente tem até por nossa síndrome de vira-lata, né? A gente tem uma ansiedade muito grande que tudo se resolve. Como o Hilton falou, nem tudo precisa ser urgente, né? Então, nem toda cirurgia do coração precisa ser feita de imediato. Então, nos melhores sistemas de saúde do mundo, inclusive o sistema que foi inspiração para o SUS, que é o do Reino Unido, o paciente tem tempo para fazer. Você não chega com indicação de cirurgia cardíaca e vai ter que fazer na semana seguinte. Não, você vai entrar numa fila, né? Quem foi mais urgente vai ser operado primeiro, e for menos urgente vai operar na sequência. E desde que essa espera não prejudique o paciente, nada vai ser feito de forma assodada, nem atropelada. Então, essa fila ambulatorial, a meu ver, é uma fila que pode existir e está tudo bem, se os pacientes não forem prejudicados em função disso, porque não necessariamente a gente precisa acabar com com essa espera, né? Isso não prejudica o paciente na maioria das vezes. É diferente do paciente que está num outro hospital aguardando vaga, porque só o hospital cirurgia consegue resolver aquele problema dele, no caso do infarto, por exemplo. Então para essa situação, é o que Hilton falou, a gente vai, usando os leitos que tem, otimizar o tempo de permanência do paciente nesse leito. O paciente vai ficar o tempo necessário, mas a gestão desse paciente vai ser o mais eficiente possível para que ele possa resolver o seu problema e liberar aquela vaga para outro. E com isso a gente consegue, com o giro de leitos, a gente consegue ampliar muito a capacidade do hospital sem subir nenhuma parede, sem comprar nenhuma cama a mais, né? Isso é bastante interessante. E graças a todo esse trabalho incrível da gestão, né, atual do Hospital Cirurgia, recentemente o Hospital Cirurgia recebeu a qualificação de nível A no QualiSUS. Essa é a nota máxima do programa criado pelo Ministério da Saúde, e o Cirurgia é o único do estado a conquistar esse feito. E como que é feita essa avaliação e qual é a importância dessa certificação nacional para a população sergipana, Dr. Hilton? Primeiro, essa qualificação é feita pelo Ministério da Saúde, baseando-se na produção do hospital e nos resultados apresentados pelo hospital. E mostra que nós estamos entre os melhores hospitais do país. E qual a importância disso? Tem duas importâncias principais que eu vejo. Uma, mostrar à população sergipana, que tem essa síndrome de vira-lata, né, de que sim, nós temos serviço de qualidade. Somos bons. Somos bons. Então as pessoas gostam muito de assim, tá com um problema, tem que pegar um avião para ir para outra cidade, e muitas vezes para um atendimento muito pior. E segundo, com essa qualificação, a intenção do Ministério da Saúde é remunerar os hospitais que fazem o tratamento de
melhor forma, um pouco melhor. Então a gente não pode remunerar todos da mesma forma. Então, assim, se um hospital dá um tratamento não tão bom, ele vai receber menos do que um hospital que dá um tratamento muito bom. Então isso também ajuda bastante a reduzir esse déficit financeiro aí que todos os hospitais filantrópicos passam. Muito bom. Para encerrar, falando do que combina com cirurgia, crescimento. Planos para o futuro. Quais são os planos do hospital hoje para o futuro da cardiologia em Sergipe? Antes de falar de crescimento, a gente tem que falar do que foi feito. Então, Verdade. o hospital de cirurgia, ele sempre foi uma referência cardiológica. Nós temos o ícone aí no estado de Sergipe, que é o Dr. Teles, um grande cirurgião cardíaco. Com o Dr. Teles, para que ele conseguisse exercer, né, a sua arte, ele teve também que estimular outras áreas da cirurgia cardíaca e da cardiologia, então a cirurgia torácica, a cardiologia clínica em si, os exames cardiológicos. Então tudo isso foi de certa forma movimentado e estimulado pelo Dr. Teles. E nós tivemos grandes cardiologistas no Hospital de Cirurgia, foi um centro formador de muitos cardiologistas do nosso estado. Mas sempre estava muito centrado na cirurgia cardíaca. Quando nós assumimos, uma preocupação que nós tínhamos era, sim, fortalecer cada vez mais a cirurgia cardíaca, mas fortalecer a cardiologia. A cardiologia não é um apêndice da cirurgia cardíaca, são duas especialidades completamente diferentes, são complementares, mas são independentes. Então, essa foi a primeira ação, fortalecer a cardiologia. E aí nós mudamos equipes, nós aumentamos a equipe, nós colocamos subespecialidades, nós criamos e aumentamos o número de exames cardiológicos, que muitos deles não eram feitos no Hospital de Cirurgia. Então, como o Luiz Flávio colocou, hoje nós temos ressonância magnética cardiológica, nós temos uma tomografia, angiotomografia cardíaca. Então, cada vez mais fortalecendo a cardiologia no que há de melhor. Nós temos também a nossa radiologia intervencionista, é uma das melhores do Nordeste. Nós temos 3 aparelhos funcionando intensamente. O número de cateterismos e procedimentos diagnósticos feitos é imenso. A qualidade dos profissionais é extremamente qualificada. E isso que nós chegamos hoje. Quais os próximos passos? Sim, continuar evoluindo sempre. Eu acho que não há nem tanto espaço para evolução, porque nós chegamos a um patamar já muito bom, mas aumentarmos a quantidade de leitos e a capacidade de atender as pessoas. Nós pretendemos, sim, nos consolidarmos cada vez mais com grandes centros de cardiologia, não somente Sergipe, mas de toda a região Nordeste. Nós tornarmos um centro cardiológico, sim, e aumentar cada vez mais o destaque do Hospital de Cirurgia também nessa área. O Hospital de Cirurgia é destaque em outras áreas, mas a cardiologia também, nós temos que ser o centro da cardiologia do Nordeste, quem sabe do país. Quem sabe, né? Dr. Luiz Flávio, que foi fruto do Hospital Cirurgia, fez residência de cardiologia lá. Sei que já viu muitos sonhos da cardiologia serem realizados no hospital, mas ainda tem espaço para sonhar mais. Qual é o seu maior sonho para a cardiologia do Hospital Cirurgia hoje? De fato, eu sou um egresso da formação em cardiologia do Hospital Cirurgia e aqui eu agradeço, aproveitar para agradecer a Rito por ter me convocado, né, de volta no momento da intervenção, porque eu tinha uma dívida de gratidão com esse hospital e eu tinha que voltar para dar minha contribuição. Então, assim, do ponto de vista de projetos para cardiologia, a gente tem que consolidar o que está posto aí, o que está feito, né? Que a gente já avançou muito. Então, tem que consolidar, ampliar o número de leitos, inclusive de enfermaria, de terapia intensiva, para ampliar um pouco mais ainda o número de cirurgias cardíacas, né? Que a gente consegue fazer por mês. E solidificar cada vez mais esse serviço dentro do contexto do SUS em Sergipe, trazendo, junto com a Hospital Cirurgia, né, que justamente reassumiu a sua
posição de protagonista dentro da saúde desse estado e do Nordeste. E tendo a cardiologia como a principal especialidade dentro do hospital, pela própria tradição, né, por ser o único serviço de cardiologia que consegue resolver todos os problemas cardiológicos de qualquer paciente. O Hospital de Cirurgia está habilitado hoje, é o único hospital do estado que consegue resolver nos pacientes adultos do mais simples problema cardiológico ao mais complexo. Tá? Então, no SUS não existe outro hospital com essa capacidade. E, além disso, fomentar e desenvolver cada vez mais o treinamento e a especialização, né, de médicos, enfermeiros, através de residência médica, não só em cardiologia, né, que a gente está, após um período em que quase a residência tão tradicional, ela quase foi extinta, foi suspensa, porque a gente ficou, dentro daquela crise toda, a gente chegou a ficar 1 ano sem residente. Então, hoje, a residência já é a residência mais procurada de cardiologia, já é a mais procurada do estado. E a gente, em breve, tem planos também para ampliar essa formação de médicos a partir das subespecialidades em cardiologia. Então, um caminho muito longo ainda, tem muito plano, muita coisa boa para a gente trazer aí. Completando de projetos, Luiz Flávio me lembrou de alguns aspectos. Hoje, o Hospital de Cirurgia, desde 2010, se eu não me engano, que o atendimento de crianças foi encerrado. E nós precisamos retomar esse atendimento. Nosso credenciamento também engloba o atendimento de crianças. Então, a nossa expectativa é que ainda esse ano nós consigamos aí fazer a nossa UTI pediátrica e nossa enfermaria pediátrica, para também atendermos as crianças com problemas cardiológicos. Também é um projeto nosso, que estamos procurando recursos aí de emendas parlamentares e doações para ampliarmos o nosso centro cirúrgico cardíaco. Então, nós temos hoje 2 salas cardiológicas, e que são desde a época de Dr. Teles, basicamente, quando ele iniciou o processo, e a gente pretende fazer 4 salas, né? Ao invés dessas 2, 4, mas um novo espaço, salas muito mais amplas, mais modernas, melhor equipadas, e ampliar os leitos de UTI de 20 leitos de 10 leitos de UTI cardíaca para 20 leitos de UTI cardíaca. Então, é ampliação mesmo. E nesse aspecto, o Luiz Flávio colocou, também é projeto nosso ampliarmos a formação, não somente para médicos, né? Pós-graduação em enfermagem cardiológica, em fisioterapia cardiológica, para que a gente consiga aí replicar esse conhecimento que foi criado no Hospital de Cirurgia. Tem muito trabalho pela frente, né? Para os dois, para todo mundo. Assim, nós encerramos o nosso 2º episódio da série Cardio Café. Muito obrigada, doutor Luiz Flávio, doutor Hilton Moraes, pela participação, pelo tempo. E a gente encerra, assim, o 2º episódio da série Cardio Café do nosso podcast Cirurgia em Foco, sabendo e tendo a plena convicção de que o SUS pode sim dar certo.